Shalom a todos, graças e paz, sejam bem-vindos à nossa série de vídeos Yeshua Páscoa Verdadeira. O tema de hoje, nosso primeiro vídeo, vai ser sobre os pães asmos, né? Aí no hebraico, matzot. Então, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixa o seu like e vamos para essa série de vídeos da Semana Santa Yeshua Páscoa Verdadeira. Sejam todos bem-vindos. Então, matzot no hebraico seria os pães asmos, né? O plural de matzah. Esse pão era com a massa que não fermentou, conforme o texto bíblico em questão, Êxodo capítulo 12, versículo 39. Com a massa que haviam trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Se vocês repararem um pouco antes, ainda aí nesse capítulo 12, porém versos anteriores, Deus ele está revelando ao povo de Israel, naquela saída do Egito, de que eles comeriam pão sem fermento. E a prova disso foi que eles foram expulsos e com isso não conseguiram preparar o fermento. O fermento basicamente haviam grãos, 5 tipos de grãos, eles poderiam escolher qualquer um desses grãos, qualquer um desses 5 tipos de grãos e misturar na água para que assim a ação de bactérias fermentadoras, né, fizesse então um fermento biológico. Já eu vou falar um pouco sobre esses 5 grãos e por que em algumas situações tem alimentos que não entram na lista kosher da Pessah para o povo judeu. Então, o que seriam essa matzah? O que seria a matzah? O que seriam esses pães matzot? Bem, no hebraico, matzot, né, o plural de matzah, é um pão asmo, que é um pão sem fermento, e faz parte da culinária judaica como um elemento integral do Festival da Pessah. Para você ter ideia, o pão, né, o lehem no idioma hebraico, né, o pão ele é o alimento mais sagrado, mais importante à mesa do judeu. E na Pessah não é diferente. Pão asmo, né, ele é um tipo de pão assado sem fermento algum, feito somente com a farinha de trigo e de água. Lembrando que nessa época da Pessah ainda não chegou a colheita do trigo, tá? Ele pode ser feito de cevada? Não, ele é feito de trigo mesmo, apesar de a colheita do trigo ainda não chegar. A colheita da cevada, no decorrer aqui dessa série de vídeos, a gente vai entender o porquê é na época da colheita da cevada, baseado no livro de Ruth. E aqui nós encontramos esse pão sem o hametz, né? Eu já vou falar o que é hametz. Bem, então a matzot, né, são os pães asmos, eles se diferem dos pães fermentados, como nas demais épocas do ano em que o povo judeu faz o uso. Basicamente, porque desses 5 grãos, né, que aparecem representados nessa imagem à direita, eles não são fermentados no processo. Então, o processo de fermentação, basicamente, esses grãos ficavam em torno de 20 minutos, né, em torno de 20 minutos, em um desses 5 grãos. Quais são os grãos? Bom, o grão de trigo e o grão de cevada são os principais. Aí tem também o grão da espelta, do centeio e da aveia. Qualquer um desses grãos, eles serviriam então para serem fermentados num processo em que deixava na água e aí vinha a ação das bactérias, né? Hametz é uma palavra assim que ela não tem uma tradução tão certa, tão precisa em outro idioma. Esse termo do hebraico pode ser melhor traduzido como fermentação. Aí você encontra
na tradição oral aramaica, que é chamada de Guemará, né, nós encontramos algumas expressões como Carnei Hagavim, que são as rachaduras finas que lembram as antenas de gafanhotos, que são as rachaduras na superfície externa seca da massa, como resultado do alongamento da massa, né, por meio da fermentação. Nós também na Guemará encontramos a expressão Rir Sifu Panav, que é a formação do álcool, né, fermentação alcoólica por meio de bactérias. Então, ela dá um brilho na massa, né, diferente da água. Então, se ocorrer esse brilho, mesmo que não tenha passado 18 minutos, mais ou menos é o tempo em que deixam na massa, né, 18, 20 minutos, pode ser o suficiente para definir que se tornou um fermento, um hametz. Também tem uma área cinzenta quando não tem como ver por meio dessa pista visual, nem do crescimento como antena de gafanhoto e nem como um brilho na massa, né, que é chamado nessa literatura, nessa tradição oral, como batsek acarícia, que é uma massa, digamos assim, surda muda, porque na sua aparência visual não se comunica claramente, né, se ela se tornou um hametz ou não. Nesse caso, os rabinos definem um período de tempo específico de 18 minutos, que é o tempo necessário para percorrer uma distância de 1000 quilômetros. Né? 18 minutos se passaram, então, no caso, a farinha, né, ali os grãos na água já sofreram um processo de fermentação. Então, isso seria o hametz, né, que é mencionado para ser tirado fora. Então, esse seria o Lehen Rapanim, que é utilizado nas demais épocas do ano. Porém, a matzá, que é diferente do Lehen Rapanim, que é o pão fermentado, né, a matzá ela não tem o fermento, não tem o hametz. E aí ela não fica inflada, né, como é chamada ali tefar, né, a expressão que usa para uma espessura de 4 dedos, quando a massa está cheia de hametz. Não é aqui o caso. E há uma questão também interpretativa do que seria o hametz, né? Seria o que nós chamamos de um princípio que aparece em Bereshit, primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis, aparece o princípio da inclinação do mal. Na passagem de Gênesis capítulo 6, quando Deus ele vai mandar o dilúvio sobre a terra, ele fala: não contenderá o meu espírito para sempre contra o homem, porque tudo que há nele, né, no seu coração, enfim, é um Yetzerará. O que é isso? Yetzerará ou Haran, depende da região onde se pronuncia, né, o sotaque de cada um. Haran ou Hará é a inclinação do mal, do pecado. Então, Yetzerará é o conceito de Hametz, de fermento. Então, a ideia de fermento leva a uma ideia bíblica interpretativa como sinônimo de pecado. E sobre isso, Jesus ele recomenda aos seus discípulos, Mateus capítulo 16, versículo 6, disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o hametz dos fariseus e dos seus, duas seitas da época do Senhor Jesus. Então ele fala de tenham cuidado com o fermento, o hametz. E aqui Yeshua não está dizendo sobre meramente um fermento que eles comiam, porque era o mesmo. Mas ele está falando sobre a doutrina que inflava, que ia além do que estava nas Escrituras. Tudo aquilo que vai além das Escrituras é um pecado. Então Yeshua está comparando a doutrina dos fariseus e dos saduceus como doutrina herética, doutrina de pecado. E aqui nós entendemos o propósito dessa peça, que é uma peça em que em uma semana de celebração, que é o tempo dela, porque é uma das regalim, a primeira das festas da peregrinação,
que era Egalim, porque na época havia templo em Jerusalém e os homens tinham a obrigação de irem até o templo de Jerusalém na época dessas festas, como a Páscoa, como o Pentecostes e como na festa de Sukkot, que é a festa das cabanas. Então a Páscoa era a abertura dessas festas da peregrinação. E aqui era um tempo de uma semana de celebração em que não se poderia comer nada de fermento em suas casas. E aqui no texto bíblico, Êxodo capítulo 12, versículo 15. Durante 7 dias comam pão sem fermento, ou seja, coma a matzah, sem o hametz. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque aqui é um sinônimo de pecado. Porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao sétimo dia, que era o tempo da celebração da Páscoa, né, era toda a semana, desde a abertura de um Shabat até o outro Shabat, todos esses dias eram considerados o Shabat de Pessah. Ele seria então eliminado de Israel. A pena máxima no judaísmo sofreria a pena de Karet, ser eliminado do povo, né? Ter uma eliminação espiritual, ou seja, não seria mais considerado judeu, né? Seria eliminado fora, excomungado, enfim, estaria separado de Israel, aquele que praticasse essa quebra do mandamento da peça, que era se livrar de todo o Hametz. Porque o Hametz é o sinônimo de pecado. Agora, se a gente aplica essa palavra para o sentido espiritual, se a gente eleva aqui o nível da Midrash, o que nós pegamos aqui? Então, 7 dias dá um tempo de um ciclo perfeito, um ciclo completo, porque o sentido de perfeito na Bíblia, tanto no Velho Testamento com o hebraico, tanto no Novo Testamento com o idioma grego, dá a ideia de algo que é pleno, completo. Então, você só consegue ser pleno sem o pecado, né? Nesse período ali da Pessa, você só consegue celebrar a Pessa sem esse pecado, porque você está fazendo uma reflexão da saída do povo de Israel do Egito, né? Se aplicarmos isso para a igreja, é a reflexão da libertação deste mundo, do pecado deste mundo, e uma conexão, uma proximidade com Cristo, porque está levando a ideia do sacrifício que ele faz. Eu vou falar sobre isso no final desta série de vídeos, né? Eu vou deixar guardado, não vou falar agora sobre a questão do sacrificial. No primeiro dia, tirem de casa. A casa aqui dá a ideia do nosso próprio corpo, aqui o nosso coração. Essa aqui é a nossa Beit, a nossa casa. Então tire da Beit, que é o seu coração, todo o pecado, todo o Hametz. Porque lembrando que do coração do homem procede o quê? Os maus desígnios. É isso que procede do coração do homem. Do coração do homem não tem nada bom. Procede o quê? Os maus desígnios. Então, o que está no princípio, lá em Gênesis, né, Bereshit, é encontrado aqui. No coração do homem não tem nada bom. E esses maus desígnios aqui, nós estamos cheios dele. Yeshua fala aos fariseus em certa ocasião: ora, é do coração do homem que procede os maus desígnios, né, os homicídios, adultério, enfim. Tudo que é de ruim procede do coração, do leivo, da pessoa. Então, porque quem comer qualquer coisa fermentada, qualquer um que se alimentar do que o mundo oferece, lembrando que esse padrão aqui é a saída de onde? De Mizraim, saída do Egito. Então, se eles saem do Egito, eles estão saindo como simbologia do arrebatamento da igreja, está deixando o mundo, indo para uma morada celestial. Ali a promessa seria passar por aquele deserto, né, e chegar até a terra prometida. Então aqui a primeira celebração muito importante é a Pessa, logo a primeira
A primeira celebração, a grande festa da Páscoa, que nos remete ao que? Uma libertação deste mundo, né? Nos remete também ao juízo divino, né? Então é uma reflexão para o juízo que Deus operou sobre Misraim, com as 10 pragas sobre Misraim, a nação do Egito. E aí do primeiro ao sétimo dia sofrerá a pena de caret, uma eliminação espiritual, aquele que pecar, aquele que der lugar ao pecado, se alimentar do pecado, se alimentar de coisas que são pecaminosas. E aí poderia inflar o ego, sobrepor a doutrina bíblica, enfim, tudo isso que os fariseus e saduceus faziam e que Jesus acautelou os seus discípulos muito bem, né? Disse para que eles tomassem cuidado com a doutrina dos fariseus e saduceus. Então tome cuidado com aquilo que você está colocando para dentro da sua casa, principalmente aqui na época da pesta. Bom, então os dois elementos centrais dessa festa, apesar de o mais importante ser o cordeiro, de fato, mas os dois muito lembrados, inclusive nos evangelhos, por conta da última ceia de Yeshua, ele toma dois alimentos, né? Ele pega dois elementos ali e ele pega o pão e o vinho. Hoje vamos tratar apenas da questão do pão aqui, a matzah, né? E o primeiro dia da festa, que é as festas dos pães asmos, né? O primeiro dia da festa das matzot, que é pães asmos. Então, conhecido como Festival da Matzah, do Matzah, enfim, porque um elemento essencial é comer somente o pão sem o hametz, ao longo desses 7 dias, conforme Shemot, né, o livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 15 ao 20. Durante esse tempo, não pode ser encontrado nenhum fermento, hametz, nas casas, conforme o verso 19 do capítulo 12 de Êxodo. O dia antes do início do festival é o dia em que o último hametz precisa ser removido da casa e ser queimado. A ideia de ser queimado traz uma ideia de purificação do pecado e o juízo, né, que há de vir, né, um julgamento bom, não é um julgamento ruim para punição, mas um julgamento em que Deus vai ver as obras de todos e ver se está, né, de fato qualificado para entrar no seu reino. Lembrando que a peça ela leva ao juízo, né? Nós vamos ver no último vídeo aqui dessa série. Então precisa ser removido da casa, ou seja, vamos aplicar isso aqui no sentido espiritual, da nossa beit, que é espiritual, com o nosso coração, precisa ser removido todo tipo de pecado, tudo aquilo que é arrogância, tudo aquilo que sobressai, né, e faz parte da nossa natureza humana, porque nós somos o que? Criatura a nível natural, mas também nova criatura, feição dele ao nível espiritual. E quando removemos esse hametz de dentro do nosso coração, esse pecado, todo esse orgulho, né? Enfim, tudo isso tem que ser queimado, ser desfeito durante essa semana aí da peça. Então, a partir daquele dia, né, o dia que antecede o dia da festa, e começa então o primeiro dia da festa, que é com os pães asmos. Então, deve ser removido e queimado tudo um dia antes de iniciar a festa da Matzah. E sempre começando com o pôr do sol. Então, deu o pôr do sol, enfim, entrou 14 de Nissan e começa então a celebração. Então, esse hametz é queimado geralmente por volta do meio da manhã, né? Por volta lá das 9 da manhã, 10 da manhã por aí, é queimado o hametz num dia que antecede o começo da Páscoa. E a peça só começa com o culto do Seder, depois que o sol se põe,
né? Seder é a refeição de Páscoa, que é literalmente pedido. E é aquilo que Yeshua faz aos seus talmidim, né, aos seus discípulos. Ele pede para que busque um local para que seja comida a peça. Então se refere à cerimônia em que se solicita a refeição feita nessa semana de Pêssah, que a solicitação básica é de coma alimentos sem hametz, sem o fermento. Então aqui é como, num contexto espiritual, é o nosso Deus pedindo para que se santifique mais nesse período para a entrada na Pêssah, que vai refletir a vinda do juízo, né, e a nossa entrada na Terra Prometida. Claro que ainda no primeiro nível, porque nós estamos tratando da primeira festa das festas da peregrinação, né, da Regalim. Então aqui, é, como assim nos eventos, né, nas orações, nos recitais, os alimentos a serem comidos é juntamente, né, explicitamente tratado no Haggadah, que literalmente é contar, né, Haggadah, que vai contar a história bíblica do êxodo do Egito, né, de uma forma bem lúdica por meio dos rabinos. Então, essas, essas características do Seder já haviam na época do Senhor Jesus, conforme nós lemos no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 14 ao 20. E todos se reclinavam à mesa para fazerem as perguntas da Seder, né? Todos ali à noite ficavam reclinados e mergulhava o pão a matizar no prato. E essa forma, né, de mergulhar a matizar no prato, mergulhava-se num prato com o que é charozet, ou talvez também amarô, que são ervas amargas, né, usados nesse culto da refeição do Seder, né, nos dias antigos, também nos dias atuais. E tem um detalhe, eu não vou falar da charozet hoje, charozet é o assunto de amanhã, do próximo vídeo. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 26, diz: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomam e comam, isto é o meu corpo. Aqui, Yeshua ele transmite a bricá do pão, né? E essa bricá, ela é aquela que se pronuncia na sede, né, na refeição da peça, quando se toma a matzá, o pão sem fermento. Ele poderia ter dito então, Barakatá Adonai Eloheinu melech haolam, né, bendito és tu Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos fez santos por meio de seus mandamentos e que nos comandou no que se refere a comer o matzá, conforme Êxodo capítulo 12, versículo 15 ao 20. Então aqui Yeshua teria pegado aquele pedaço de pão que foi comido imediatamente antes ali da Seder, né, do Seder. Então no nosso moderno Seder nós vemos 3 pedaços de matzá. Eles são postos numa sacola de 3 partes, que é chamado de matzatash. E no início do culto de Seder, o meio pedaço de matzá é partido. Então faz o partir do pão nessa cerimônia. Então a metade é dividida em pedaços suficientes para todos que estão na mesa. Lembrando que é um pão um pouco grande, dependendo também, né, da forma que foi preparado, o tamanho que foi escolhido, né? Não há um tamanho padrão para isso. Hoje em dia que é mais padronizado para ser comercializado, mas naquele tempo não havia esse padrão de tamanho de pão da matzá. E então, o meio pedaço de matzá ele é partido e é dividido para que todos que estão na mesa tomam dele. E façam uso dele, né? Comam desse pão. A outra metade é chamada de aficomã e é escondida, ela é ocultada para ser encontrada
por crianças mais tarde e ser comida por todas como o último alimento da refeição. Aqui o afikoman pode ser de origem de uma palavra que significa sobremesa, né? Não se sabe exatamente se é mesmo essa origem, é algo bem mais moderno, né, do judaísmo. No judaísmo moderno, os três matzot, né, os três pães asmos, eles são tomados em representação aos Kohanim, que são sacerdotes, aos Levinim, os levitas, e a todo Israel, né, toda a comunidade de Israel. Mas os judeus messiânicos, eles trazem a ideia que esses três matzot, né, esses três pães asmos, eles representam o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh. O primeiro ali, o Pai, né, o segundo ali representa o Filho, que ele mesmo se chama, né, de pão da vida, conforme João capítulo 6, 41 e 48. E também ele fala do seu corpo, que é partido por todos, de forma simbólica. E ainda há um mistério, né, por parte dessa parte que é escondida e deixada ali para as crianças. Seria talvez como algo que fica para os que vão receber a palavra no final. Como que diz? Tem uma porção que está escondida nessa peça. Quando Yeshua, antes de passar pela peça, o que ele diz? Ele está orando ao Pai. Isso você encontra no Evangelho de João, capítulo 17. Ele está orando ao Pai e ele vai dizer assim, ainda há outras ovelhas que não pertencem a esse rebanho, mas o Senhor as reunirá, né, no tempo final, ou seja, um remanescente. Há esse remanescente. Talvez essa porção aqui representa espiritualmente a tribo de Efraim. Né? Ainda tenho que falar sobre Efraim, ainda tenho muito que falar sobre Efraim aqui neste canal e vai ser falado aqui na série desses vídeos de Yeshua a peça verdadeira, né? A Páscoa verdadeira. Então, basicamente, são essas divisões, né? Essas formas de interpretar e de seguir a cerimônia do Seder judeus messiânicos, lembrando que pegam desses três pães, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, já encerrando aqui esta live, né, encerrando aqui este vídeo, 1 de Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. Nesse contexto, né, e aplicando à igreja, o apóstolo Paulo diz: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos.